E aí, galera, tudo bom com vocês? Se vocês estão gostando muito aí do nosso projeto, aproveite agora e tem um QR Code aqui que você pode estar ajudando a gente a estar ampliando mais o projeto, ou também tem a chave Pix na descrição. Boa noite, amigo. E Como que você aí, tá? belezinha, e você? Bem também. Ah, que bom. Ó, chegou finalmente o episódio do Luan, tá aqui do lado, o pessoal tava esperando e já já ele tá entrando. Exatamente. E antes dele entrar aí, pra gente bater aquele papo, queria convidar vocês a seguir a gente nas nossas redes sociais. Lembrando que nosso arroba é sempre o APrideCast, tanto no YouTube, no Twitter, no Instagram e também no TikTok, tá bom? Isso aí, no mais, roda a vinheta, galera. Roda a vinheta. É isso aí, galera. Chegou finalmente o episódio aí do Luan. Todo mundo tava aguardando, né, Igor? Todo mundo Bastante, pedindo gente. bastante. Bastante, gente. Desde quando a gente iniciou lá, o primeiro projeto falou assim: e aquela ponteira vocês vão chamar? Eu falei assim, gente, não vai faltar, minha. Tem. Eu A amo, gente minha. queria, nós esperamos o momento certo, né? Que o podcast já deu uma estruturada, que a gente já pegou a manha, principalmente na produção de conteúdo. A gente falou assim, não, quando ele vier, vai ter que ser uma coisa assim, babado. É, amigo. O conteúdo vai ter que ser entregue. Mas assim, eu tô muito feliz, amigo, de você tá. Tipo, a gente criou um laço muito legal em BH e depois isso foi vindo pros outros campeonatos, né? E só quem te conhece sabe da tua energia, do quanto você é uma pessoa bacana, assim, sabe, em quadro. E a gente fica muito feliz de você estar aí com a gente. Ah, eu que agradeço pela oportunidade quando vocês me convidaram. Eu aceitei na hora, nem pensei duas vezes, porque eu já estava acompanhando a jornada que vocês estavam criando e foi um prazerzão, assim, trocar aqui com vocês e bater esse papo. Ai, bacana, joia, bacana. E assim, pra quem não conhece o Luan, é muito difícil aí da diversidade, né? Quem não conhece, mas pra quem assim não conhece, tá caindo aqui de paraquedas, tá começando a acompanhar o voleibol aí, amador da diversidade do Brasil. Onde que o Luan mora? Quem é o Luan? O que, que ele anda fazendo? Um pouquinho assim de você, pro pessoal conhecer. Primeiramente, prazer, eu sou o Luan, eu tenho 31 anos, eu moro em Osasco, a cidade do campeão mundial. Então, deixa eu reforçar isso aqui. Eu nasci e me criei aqui em Osasco. Eu moro do lado do Liberati. E, obviamente, vocês não precisam nem perguntar para qual time eu torço. Eu torço loucamente por Osasco. Vocês já devem ter visto a minha figurinha do dia que eu estava no ginásio torcendo loucamente. Eu afrontei o árbitro. Porque Osasco me faz ter diversos prazeres, mas também eu passo muita raiva com atores. Eu vivo lá no Amigo, só uma observação nesse jogo. Eu lembro que eu tava assistindo o jogo, lógico, né? E eu tava na pelada. Aí eu tô assim. Aí o juiz errou a marcação lá e tal. Aí eu tô assim, gente, eu conheço essa gay. E a bicha lá brigando, gesticulando, apontando, falando assim, olha aqui. E a câmera deu um close nele assim. Eu tirei uma foto na hora e falei assim, bicha, a senhora tá entregando muito conteúdo nacional. Olha isso aqui. Gente, eu tava lá de doida, torcendo por Osasco. Quando eu abri o Twitter, tinha um perfil super influencer que fica comentando dos jogos, que tinha feito um vídeo bem na hora que eu faço assim, ó, que eu viro Pro telão. faço uma cara de deboche. De deboche. O Rio de Janeiro perde 7 e elas passam na minha frente. Aí eu fico mandando elas saírem. Porque era Osasco e Rio de Janeiro. Tem jogo que não dá pra você torcer morno. Então, Osasco e Rio de Janeiro é um jogo quente que você quer fazer o seu time torcer. Então, eu sou um torcedor assíduo de Osasco, vivo no ginásio. Eu trabalho com educação. Geralmente, as pessoas que me veem no vôlei não conseguem associar uma coisa com a outra, mas eu trabalho com educação, eu trabalho numa instituição financeira, eu trabalho na área de recursos humanos, eu sou formado em pedagogia, isso é uma curiosidade. As pessoas não conseguem me remeter a esse lugar. A minha primeira graduação foi em recursos humanos, eu fiz pós-graduação em educação, então no meu âmbito profissional eu sou um educador por vocação, é o que eu gosto de fazer, estou nessa área aí há 13 anos, e no vôlei, você já deve ter com certeza, atualmente tenho 31. Eu comecei a jogar com 11 anos em escola. A minha primeira experiência com vôlei foi bate-bola de escola, mas eu já era do campeonato. Eu sempre gostava de uma competição, sempre gostava de alguma coisinha. Inclusive, a minha primeira competição foi na época da Olimpíada de Pequim. Ah, Eu sim.
escola que se chamava Zina, aqui em Osasco. É uma escola bem tradicional. E aí um professor de história, ele criou o Campequim. Foi Que legal, criativo. referência. Aí a estratégia dele foi, ele dividiu todas as salas da escola em países. O país da minha sala foi Canadá. Hoje a gente tem algumas jogadoras relevantes no Canadá que a gente consegue lembrar. Obviamente, se fosse hoje, eu seria aquela ponteira bafonera. Mas naquela época não tinha ninguém e o meu time era o Canadá. A gente chegou na final, aí tem uma Bi que eu tenho certeza que ela vai assistir nosso podcast, que ela fica alongando no bate-bola, porque ela foi a minha primeira grande adversária, porque ela chegou na final contra mim, ela fez uma sequência de saque muito bafa, assim. E aí ela sempre conta que no jogo da final eu tirei todo mundo assim da quadra e falei, eu vou passar a bola pra mim, eu rodei e a gente acabou ganhando aquele campeonato. Olha aí, então o primeiro título do Canadá não é exatamente do Canadá. É seu, é de uma brasileira, de Osasco. E aí, eu joguei esse campeonato, e aí eu jogava tipo, rachão de fim de semana, até que aqui em Osasco a gente criou um time, que é o saudoso Cagliari, que foi meu primeiro time amador que eu joguei. A gente fez um time achando que ia arrasar, né? Tem um campeonato aqui em São Paulo, que é o TVG, o Campeonato da Gugu, acho que vocês já ouviram falar, que ele é super aqui em São Paulo, é um campeonato anual, e a gente fez o time achando que ia arrasar, né? Que, nossa, a gente falou, não, a gente vai chegar numa linha Pinheiros ali para fazer frente para os grandes, as bichas me iludindo, né? Eu falei, nossa, então o nosso tá forte. Realidade, a gente perdeu todos os jogos da fase classificatória. A gente ganhou um set do Scavolini, um set que eu lembro que eu fiz um ponto de bloqueio, a gente comemorou como se fosse a vida. Só ganhou esse set, a gente foi eliminado na fase de grupos. E esse campeonato tem série ouro, série prata, série bronze. A gente não conseguiu chegar nem na série bronze. É pesado, filho, então. Fase. E aí eu saí louca do time, falei, não, vou ficar aqui, porque eu era o capitão, e aí, vocês sabem que esse negócio de administrar dinheiro, então eu gastei horrores de dinheiro, porque tinha sempre aquela bicha que não pagava, mas como eu não tinha experiência, então eu não consegui administrar bem. E aí logo em seguida, eu termino esse semestre, jogo no Ajax, que aí foi um time grande, assim, que fez uma máfia, pegou os melhores jogadores, os melhores times, e eu fui um dos escolhidos, né? Eu falei, nossa, tô me achando. Conseguiu chegar na final, então eu fui de eliminado da fase de grupo a finalista no outro semestre. Só que tinha uma banana, que eu acho que vocês conhecem, do Master, inspiradíssima. Ela deve ter feito 45 pontos, assim, só bola pra ela. A época do ápice do Banana, então, provavelmente, né? Não conseguiu achar ela de jeito nenhum. Era a paralela diagonal dos três. O Wagner, um levantador maravilhoso, também do Master. Entendeu o jogo, era só bola nela. Eu fui parar no banco. Eu não conseguia achar ela. Ela tava na saída, eu tava na ponta. Então, naturalmente, eu bloqueava ela. Não consegui achar. Acabei indo pro banco, a gente ficou com o vice-campeonato. E ela foi eleita a melhor jogadora, foi MVP. E ali eu já tinha sido escolhido o melhor atacante. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que tá dando certo pra mim. Então eu fui do lixo ao luxo em questão de 6 meses. Aí, esse semestre eu começo a jogar no Beverly, que é o time que eu jogo até hoje, desde 2017. E aí a gente joga junto já faz um bom tempo. Amigo. Uma evolução bem rápida, né? Mas aqui... Você falou que você começou muito cedo, né? Que teve toda essa questão do seu professor ter feito esse campeonato. Mas aí, quem te conhece e acompanha você sabe que você é um jogador de grande habilidade. E isso a gente não tem o que comentar. Mas como que foi o desenvolvimento dessas habilidades ao longo dessa sua fase, né? Na idade da escola? Se você chegou a fazer alguma escolinha, participou de alguma peneirada, algum time, ou você sempre foi uma criança habilidosa, assim, pro vôlei? Olha, outra curiosidade para compartilhar com todo mundo, que eu comecei como levantador. A gente chegou num treino aqui em Osasco, eu e um amigo meu, e quando a gente chegou nesse treino, que a gente descobriu que tinha um time, ele falou assim, olha, eu tenho uma posição para ponteiro e uma posição para levantador. A bicha olhou e falou assim, ele é levantador. Gente, eu não sei
toque da bola. E acabou que eu fui o levantador do time, então eu sempre fui muito disponível para desafio. Então eu falei, já que só tem vaga de levantador, eu vou ser o levantador aqui. E a levantadora titular era Bafoné. Nossa, a bicha destruía, e eu era um levantador esforçado. Eu era uma bi que tentava fazer o time jogar. Só que, apesar de ser talentosa, ela não era comprometida. Então, ela faltava muito nos treinos e eu acabei ganhando a oportunidade no time titular e eu fui me desenvolvendo como levantador. Só que eu cresci. Então hoje eu tenho 1,93 m de altura. Então, nesse momento que eu dou essa espichada, acaba que eu ganho mais relevância atacando. Mas eu nunca treinei, eu nunca joguei federação, por exemplo. Eu lembro que eu fiz uma peneira há muitos anos no Centro Olímpico, eu cheguei a passar. Foi bem na época da Marta Suplicy, mas eu não tive apoio da minha família, porque não acreditavam que o esporte pudesse ascender uma pessoa profissionalmente. Acabou que eu tive esse esporte. O meu primeiro passo na carreira foi com telemarketing. Toda boa bicha que se preze começa no bom telemarketing da vida. Eu fui uma delas. Comunicação social. Isso, eu recebi fui, e aí o vôlei era um hobby. Até que eu descubro esses campeonatos amadores. Eu falei, opa, peraí, tem algum lugar aqui para as pessoas que não são profissionais. Eu sempre digo isso sobre o amador, que quando eu geralmente falo que é amador, é como se fosse inferior ao profissional. Eu ressignifico essa palavra do amador, porque o amador é aquele que ama tanto, que abre mão de muitas outras coisas só para estar em quadra pelo vôlei. Mas respondendo a tua pergunta objetivamente, não, eu não tive a oportunidade de treinar. Eu digo sempre isso. Eu aprendi a jogar vôlei na rua, aprendi a jogar vôlei jogando vôlei, me expondo a situações. E o meu maior medo, quando eu comecei, era ser um jogador afinão. E esse é o tipo de jogador que eu mais detesto, assim, sabe? Aquele jogador que na hora do 20 encolhe o braço. É o que eu falo sempre. Eu tenho uma característica que as pessoas sempre me veem, que é sobre o afronte, né? Que eu fico fazendo a sonsa, fico fazendo eu dou umas cutucadas aqui, umas cutucadas pra provocar, pra fazer o jogo fluir, pra fazer o jogo ficar quente, fazer o jogo acontecer, mas porque eu tinha essa necessidade de não ser esse jogador afinal, que quando chegasse na hora do 20 pra frente, continuar sendo a pessoa que roda a bola e faz o jogo fluir. Então, na verdade assim, é muito curioso isso, porque geralmente com os nossos convidados a gente pergunta em qual fase que você começou a jogar Casbio, você começou a jogar diversidade, mas pelo que eu tô entendendo, me corrija se eu estiver errado, como você era acostumado a jogar bate-bola, Ibirapuera e colégio e tu tinha já esse contato, sempre teve com elas e o vôlei que você foi aprendendo porque foi encontrando essas pessoas, foram te ensinando, mas não teve assim um choque, eu tô jogando agora aqui, agora eu vou começar a jogar com as Bill. Não, foi uma coisa que ela foi se entrelaçando e foi orgânica. Foi orgânica, porque eu sempre, na época da escola, eu sou daquele momento que futebol era para os meninos e vôlei era para as meninas. Então, eu sempre queria estar no vôlei. Eu sempre queria estar ali com as meninas. E toda a minha história de vida é num ambiente muito mais feminino. Por exemplo, a minha graduação foi numa sala 100% feminina. Então, eu me formei em pedagogia, aos 4 anos de pedagogia, eu fui numa sala 100% feminina. Eu trabalho com recursos humanos. Recursos humanos é uma área predominantemente feminina. Então, eu sempre estive nesse universo e eu sinto que o vôlei é um esporte muito mais inclusivo para as gays, para toda a comunidade LGBTQIA+. É para as meninas cis que jogam campeonatos femininos, você vê que ali tem uma predominância de meninas lésbicas. Então o vôlei é uma grande comunidade para esse... A gente se desenvolver, né? De ter um Gay Prix, que foi sensacional. Óbvio que porque eu ganhei também. É um campeonato que só tem gay. É um campeonato que privilegia a comunidade LGBT. E é muito legal você estar nesse espaço e você vê que tem times que são 100% gays. O meu time era, não vou dizer 100%, porque tinha um hétero, mas ele jogou só as quartas de final, que foi aquele jogão contra o Aluri, mas na sua predominância é um time predominantemente gay. Então,
Estar nesse vôlei com essas pessoas nossa, eu adoro, me sinto super à vontade. Eu acho que o vôlei é das gays e cada vez mais a gente tem que incentivar campeonatos como esse, de serem campeonatos das gays e privilegiar as gays, até porque hétero só arranja confusão, tá? E tu lembra. Pronto, sempre tem que tomar alguns cuidados, porque não aguenta brincadeira. Parte para um outro lugar, inclusive violência e tudo mais. E tu lembra qual que foi o primeiro campeonato da diversidade? Porque, tipo, por mais que você tava jogando amador ali, algum campeonato ou outro, mas qual que você falou assim, não, esse a gente tá indo porque é da diversidade. Você lembra qual foi o primeiro? Minas Gerais. Foi em BH? Foi em BH. A edição que eu participei foi aquela que eu perdi pro namorado do Igor na final. Uma máfia Pro time do David. E tava o senhor Fernando e o senhor João, que eu vi que já pararam. Eu perdi essa final para eles. Pro senhor Thiago Paixão, eu perdi essa final para eles. Era muito legal, porque o Thiago tem aquela palma alta. Menino, característico dele. Endiamos o ginásio. Porque o Thiago também tem uma característica do afronte. Mas ali era um afronte saudável, porque ele não estava no coração, eu não levava pro coração. Exatamente. Ele estava me encarando, o ginásio ia abaixo. O ginásio, nossa. E aí, quando eu devolvi o afronte, nossa, aí... Então, a primeira lembrança que eu tenho de jogar um campeonato específico de diversidade foi o Gay Prix de BH, que eu fui vice-campeão e melhor ponteiro, que eu joguei com a Luri nessa edição. Pois eu tenho uma outra mais antiga. Qual? Do senhor. Em Florianópolis, lá na Copa da Diversidade. Aí, que essa aqui eu faço questão, tá? E aí Essa mesmo. Essa logo, tudo isso foi eu que fiz ainda lá pros meninos da Unifica ainda. Como eu me esqueci desse troféu. Olha aqui, olha. Gente, eu amo esse troféu, ele é belíssimo. MVP. Eu conheci o Luan lá, porque o Hydra nasceu naquele ano ali. Tu lembra que a gente jogou junto, só que você tinha machucado o pé, acho que no primeiro ou segundo jogo. Essa filha da puta descansou um jogo e foi jogar contra a gente ainda, pra avacalhar o jogo contra a gente. Esse Hydra é fortíssimo, é dos mesmos João e Fernando que eu já joguei aqui, é um time fortíssimo, e a experiência desse campeonato foi maravilhosa. David, foi a primeira vez que eu viajei de São Paulo para jogar um campeonato. Eu não tinha vivido essa experiência, foi pelo Thunders, eu não era do time, inclusive eu tinha acabado de perder um TVG para eles. Eu tinha sido vice-campeão, e aí o ponteiro que eles tinham acabou que não poderia viajar, e eles me fizeram um convite. Eu falei, tá, né? Eu vou lá pra ajudar. E eu lembro que eu torci o pé bem no segundo dia da classificatória. Foi horrível a sensação, porque eu torci o pé sozinho. Não foi numa ação de bloqueio ou de ataque. Eu tava abrindo para atacar. Obviamente que isso fez com que a lesão fosse mais fácil de recuperação. Mas a sensação de não poder jogar é muito ruim. Só que aí eu falei, gente, eu não vim até aqui, até Florianópolis, para não jogar, pelo amor de Deus. Aí eu fiz gelo e quente, gelo e quente, gelo e quente, gelo e quente. Eu estava com o Cláudio e com o Wagner no quarto, eles me ajudaram super. Aí eu não joguei o segundo dia de classificatória e voltei para as finais. E aí eu já fiquei como uma fênix. Já é isso. Técnico, falei, não dá, eu quero jogar. Eu lembro que nas quartas de final eu entrei para sacar e fazer uma passagem do fundo, mas eu falei, na semifinal, se quiser já me colocar, já me coloque. E foi logo contra o Close Maggiore. Porque o Close Maggiore estava em um grupo, nós estávamos no outro, só que eles tiveram uma derrota na classificatória. Então a gente se encontrou na semifinal. Foi um jogão. E aí a gente encontra o Hydra na final. Foi a Unifique que você encontrou na final. A gente estava contigo na classificatória, o Hydra. Você jogou contra a Unifique. Então eu confundi. O Hydra foi o time que você derrotou na classificatória. Muitos títulos, são muitos títulos, muitos pódios, é difícil. O João e o Fernando estavam pela Unifique. Estavam pela Unifique. E o Bruno Black estava jogando o Pomo Close Maggiore. Nossa, foi um campeonato bem forte. Foi um campeonato fortíssimo. E na época do calendário coincidiu com a Taça Pride, né? Sim, foi no primeiro ano deles, né? Foi.
tiveram que escolher, ou desceriam pra Taça Pride, ou desceriam pra Copa Diversidade de Floripa. Mas quando começou o campeonato, a gente jogou com vocês na classificatória. Aí, gente, era uma patada. Eu falei, mano, se esse cara não ganhar de MVP nessa merda, não tem como. Ainda Bicha, é uma patada. a bola, ela ia isso aqui, ó. Tipo assim, ó. Vup, pau, patada. Vup, pau, patada. Não tinha como. Ninguém pegava o Luan. Hydra nesse time. O Hydra, a gente tava com uma formação com os meninos bem novos, assim. Foi na classificatória. Foi bem. A gente ficou em oitavo, pra você ter uma noção, amiga. A gente caiu, mas. Ficou. É que a nossa chave foi muito forte, né? Então, Você tava no. É verdade. a gente tava com vocês, com o 12, gato. Tava bem complicado. Tava pesado. Com o Unifique. Bicho, olha a chave. Unifique, vocês, 12, nós. A gente ganhou um 7 de cada ali, só que a gente não conseguiu, né? Porque na contagem. 3 classificatória, não era? Tá? Era melhor de 3, não era? Era. Não tinha. Mas assim, foi ótimo. O campeonato foi muito bom. Assim, eu adoro os meninos da Unifique. Amo de paixão. Mas foi lá que eu te vi pela primeira vez e a gente voltou a se encontrar depois de meio ano nesse campeonato do Gay Prix daí. E aí vocês foram as campeãs, né? Foi. Aí a gente... A máfia e conseguiram a não deixar esse título acontecer. Porque vocês pegaram um cruzamento nas finais fortíssimo. Muito! Os meninos de Minas, nossa. O Delvo ali. Quartas era um time muito forte. E aí, quando vocês foram passando, eu falei, ixi. E a final foi, nossa. Pegou fogo. A final pegou fogo. Pegou fogo. Foi muito bom. O João dando aqueles 2 saques viagem. Nossa, eu tenho na minha memória até hoje que eu falei, gente, não é possível. Não tirou esse saque. E aí eles correm na quadra e pensa, o jogo já tava perdendo. Você tava, Igor, no jogo? Tava filmando. Não tava jogando. Eu tava de fora, até porque eu não conhecia, né? O Davi, o Raiká foi por indicação do Rogério. E na ocasião eu machuquei meu dedo. Acho que foi no primeiro dia de campeonato, na quinta-feira. E aí nós saímos para comemorar o primeiro dia de jogos e aí eu cortei meu dedo. Jogou horrores também, afinal. Fiquei lá só torcendo mesmo. Ele entendeu quem tava rodando bola e era pá. E teve um fato importante, senhor. Mas eu filmei tudo. Que o oposto não jogou a final. Então, isso que eu ia falar agora, porque na verdade, assim, o que poderia ser um malefício pra nós se tornou um benefício, porque o Guilherme não tinha jogado o campeonato inteiro. O menino novinho, então, tipo, ninguém sabia como é que ele jogava, como que ele bloqueava, como ele que atacava, e ele jogou muito bem, então, assim, foi uma surpresa. O titular era muito bom. Muito bom. E muito bonito também, né? Hoje eu acho que ele tá no Canadá, né, amigo? Não, ele tá falando do Rogério. Não, achei que ele tá falando do Guilherme. Ele tá falando do Rogério. Ele tá falando... Era o Rogério. Ai, amigo, mas legal. E aí, tipo, depois teve final do ano aqui a Taça Pride, né, em Curitiba. A Taça Pride foi quando eu fiquei mais próximo do Igor. Foi. Porque eu já conhecia o Digníssimo. E aí eu falei, oi, querida, tudo bem? Foi. Em casa. Vim sentado lá de fora, lá assistindo um jogo. E o Hydra chegou na semifinal, não foi? A gente caiu ali com a Luri, mas é porque a gente ficou com uns problemas de reserva ali, os meninos jogaram o campeonato inteiro sem revezar, então acabou com o físico dos meninos. Do que você tá falando, a Taça Pride precisa pensar nesse sistema de disputa, porque não dá pra jogar 4 jogos naquele nível no mesmo dia. Nossa, isso mano. Que pegou, assim, o time. Semifinal. E teve time que ainda jogou 32 avos de final. Exatamente. Amigo, tipo, os semifinalistas, os 4 times, foram os que mais se fuderam, porque todos fizeram 9 jogos. 9 jogos o campeonato. É muita coisa. Jogaram mais jogos do que na fase classificatória. Ai, meu Deus. No final dos jogos, eu me estendia assim na quadra e fazia assim, ó. E ainda bem que lá tinha chuveiro, então eu conseguia ainda tomar banho gelado pra dar uma reenergizada, mas mesmo assim não dá. Humanamente fica muito desgastante. Mas esse ano o Bruno disse que vai cortar aquele negócio, pelo menos de oitava, porque assim, ó, mano, você passou em primeira e segunda chave, você não tem que fazer oitava. Né?
Não tem lógica. Senão é a mesma coisa de embolar a chave de novo. Aí o que ele falou? Que o primeiro e segundo das chaves não vão fazer. As oitavas vai ser realmente uma repescagem. Eu falei, não, então daí faz todo sentido, né? Porque, né? Mas enfim, né? Mas passaram um trator. Campeonato. Eu não tenho memória do jogo porque as semis foram ao mesmo tempo, né? Não o outro. E eu fiquei migrando de uma quadra para outra. Vocês estavam naquela quadra ao lado. Não, isso é verdade. Aí eu lembro a primeira frase que você falou quando eu subi, tava subindo eu e o Raikard. Subindo eu e o Raikard a escada, aí me veio o Luan, falou assim, tá aqui, estão aqui eles, não sei o que, tava eu e o Raikard. Esse aqui eu vou abraçar, porque assim, são poucos aqui que podem falar que já ganharam de mim. Você que não ganhou, fica caladinha. Ela pode falar, a minha amiga Fofes pode falar. A gente assistiu vários juntos, não foi, Igor? Xoxando, com os meninos do Rio também. Eu falava, linda, calma que você não ganhou de mim. Calma que você ganhar, você pode hablar. Aqui que não pode. Terceiro lugar, querer gongar quem ficou com o segundo. Não pode ter uma hierarquia, entendeu? Só pode todo mundo quem foi campeão, gente. Tem alguma coisa que tá errada aí, Nunca vi poste mijar em cachorro. A ordem não é essa, linda. Mas a Taça Pride foi um campeonatozão pra gente, porque a gente veio na final, a gente viu a card 24-16, gente. Não tem história, não tem lugar marcado no vôlei. Um time fazer uma virada de 24-16, virar 26-24. Eu lembro que eu tava na rede na passagem. E o ginásio pegando fogo. Acabou o jogo dos meninos, ainda nós fomos lá pra assistir o finalzinho do jogo de vocês. Nossa, aí eu ficava assim, amor, o Luan tá jogando demais. Eu ficava lá, né, levando as informações. Não, esse jogo pra mim foi inesquecível, primeiro por conta dessa virada, segundo porque eu já tinha jogado no Aluri, então eu joguei pelo Aluri o Gay Prix porque o Beverly não tinha entrado. Aí o Beverly tomou a decisão de entrar na Taça Pride. Na Taça Pride. Não, vou pelo Beverly, que é o time que eu jogo a vida toda. E quando a gente encontra o Aluri, que era uma rivalidade local, porque são os dois times de São Paulo, nossa, que a gente faz o 24-16. A gente já tinha vindo de uma semifinal super forte contra o Rayton, que já era também uma rivalidade local. E elas tinham sido as vice-campeãs da edição anterior. E quando elas viram as cariocas caindo nas quartas... Elas caíram nas quartas ou nas oitavas? Oitava, mesmo. Foi nas oitavas contra o Viva Vôlei. Quando elas caíram nas oitavas, então o Horizon já fez aqui. Falou, opa, as atuais campeãs caíram, chegou a nossa hora. A gente falou, calma, que jogo. E foi um jogão. Vocês lembram que teve até confusão no final? Foi. Sim. Teve confusão no final. E a gente tem até um vídeo que eu tô entrando para cumprimentar na semifinal, eu sou o último a entrar na fila, e eu vejo a confusão acontecendo. Eu saio bem de doidinha. Quietinha, paradinha. Eu saio de doida, assim, andando, nem vou pra cumprimentação, que eu falei, tô boa de confusão pro meu lado, tá louca? Sempre falo isso, gente, a confusão, o afronte, a rivalidade tem que ficar na quadra. Sim. Exatamente. Apitou o final, é todo mundo amigo de novo, abraço. Sempre vai ter uma ou outra que você não vai com a cara. Sempre vai ter. E tá tudo bem. Só que dentro da quadra não dá pra gente ficar com picuinha, querendo levar pro coração. É o que eu sempre falo pra todo mundo. Tem que sustentar o afronte. Então, se você começou a afrontar, linda, sustenta até o final. Né? E chorar lá no árbitro. Tem uns vídeos que eu paro na frente do ponteiro da Gente, joga Superliga C, Superliga B, babaderérrimo, e eu não deito. Falei, imagina, vem aqui, eu vou rodar essa bola. E o nosso time ainda estava incompleto, então a bola de segurança eram as pontas, e todo mundo sabia disso, mas ninguém conseguia marcar essas bolas de segurança na ponta. E por incrível que pareça, a torcida acabou comprando o nosso time e não a Lúria, aí ficou aquela ferveção. Ai, foi uma delícia, foi um campeonatozão. E eu imagino que esse ano não vai ser diferente, né? Tá tudo. Esperamos você lá, tá? Pra essa edição. A gente ferver muito. Jogar, oi? Tu vai jogar? Não. Esse ano eu vou pra suporte do. Suporte não, né? Vou ficar mais lá por conta do podcast.
Esse ano a gente tá descendo com um elenco babado, e aí, como o projeto tá bem assim, já na boca, assim, aí a gente Vai ter vou fazer essa cobertura. cobertura. Essa David vai descer. Hã? Então, mas o Igor vai de comissão, entendeu? Daí, você perguntou Mas o pra... Raiká vai pra jogar. Eu não entendi o que tu perguntou. Travou a dele, a câmera Ah. dele. Não travou, não. A bicha piscou do nada. É que a tua pergunta não saiu, Luan. O que tu perguntou? Se você vai entrar. Não, a gente vai descer sim. Vai descer. Vamos com o mesmo time praticamente, amigo. Só que o ano passado a gente perdeu, tipo, aquela semi. Amigo, a gente vendeu muito caro a semi. Foi 31, 29, 27, 25. Você tava Então... na ponta, né? Hã? Tava caidinho na ponta, né? Tava com o Ed. Mas assim, amigo, vendeu muito caro, vendeu muito caro. E na verdade, assim, todo mundo ali já tava meio que. Meio, porque como a gente tinha ganhado a Luri por 25-15 na classificatória, foi uma coisa assim, acho que 25-15, 25-14. Meio que parecia que talvez a gente fosse ganhar, só que a gente já tava muito cansado dos guri, entendeu? Só que o pessoal ali já tava imaginando que ia dar Beverly e Hydra, só que não deu. Deu Beverly e a Luri, mas não tem problema, né? Uma dó da Luri. Ia ser Para, tudo. vai ter edição agora. É, então tem esse ano. Só que assim, uma dó dos meninos da Luz, né? Porque eles pegaram o segundo na metade do ano, pegaram o segundo de novo na metade do ano, ficaram com a crise do segundo lugar. Falei, gente. Babado, David. Babado. Ficaram, gente. Ficaram. É porque. Crise do segundo lugar. Ah, é difícil. É porque assim, todo mundo que joga vôlei sabe que o terceiro é uma vitória, mas o segundo sempre é uma derrota, gente. Né? Nossa, e aí Aí veja. A gente teve essa fatídica virada na Taça Pride. Quem a gente encontra no Gay Prix desse ano? O Aluri de novo. Menina, o jogo das quartas de final foi um bafo. Foi mesmo. Não, das quartas não. O da classe, eu acho que o da classificatória foi mais. Pra quem tava lá no ginásio, nossa, foi um salseiro. Serviu. Que valia. Pra gente, eu sou extremamente competitivo, né? Então, antes de entrar em quadro, eu fiz todos os cálculos para saber quais eram as nossas chances. Então, embora a gente tivesse invicto na Competição. classificatória, se a gente perde pro Aluri, dependendo do placar que a gente perde, dependendo da quantidade de sets, a gente podia classificar em terceiro. E o terceiro melhor terceiro não classificava. Então pensa, aquele jogo era vida ou morte dependendo do resultado. A gente entrou pra matar, assim, pra querer ganhar e não dar brecha. E aí foi um jogão. Aí pensa, termina o jogo, o senhor Pedro, do Piranhas, para e fala, gente, ó, tô aqui pra anunciar quem são os classificados da próxima fase, os cruzamentos. Quarto jogo das quartas de final, Beverly e Aluri. Menino, vamos. A gente se enfrentou 2 vezes em menos de 24 horas. Aí os meus amigos do Aluri falaram, a gente tava com medo de acordar de madrugada com uma Beverly na nossa... Foi um jogão. E a adrenalina, porque a gente, sei lá, jogou 7 horas da noite, e no outro dia era o jogo 11 horas da manhã, até abaixar a adrenalina e depois entrar em quadra, nossa... É muito dinâmico, né, amigo? Muito dinâmico. Mas fica o registro do elogio para os organizadores do Gay Prix, Foi porque bom. foi impecável do início ao fim. Eu entrei no grupo como representante do Beverly desde as prévias, assim. Desde quando nem estava tendo o campeonato em si, eles foram extremamente cuidadosos, pensaram em tudo, deram lembrancinha para todos os jogadores. Eu lembro que eu fiz vídeo do brindezinho para os meninos do nosso time, eles ficaram extremamente ansiosos. Nossa, uma menção honrosa a essa organização, porque foi impecável. E ainda calhou com a parada gay, né? Que foi sensacional. Tipo, quinta, sexta, sábado, terminou sábado, para as bichas irem se atracar na parada gay. Comemorar. E o ano que vem, o seu Pedro e o seu Aldo aí do Piranhas e do Fenerbahçe já falaram que vão fazer um campeonato deles agora ano que vem, então tá todo um suspense, eles falaram, comentaram com o pessoal. Eu acho que o Gay Prix vai pra outra região, acho que vai para Rio Grande do Sul. Oi? Pro Sul, inclusive. Vai pro Rio Grande do Sul, mas o Pedro e o Aldo acho que usaram, acho que um pouco o Gay Prix também pra testar essa qualidade de campeonato deles e vão fazer um puta campeonato ano que vem. Então, provavelmente já vou te adiantando que a gente vai na metade do ano pra São Paulo. Eu não acredito que a gente vá pra Rio Grande do Sul, não.
Um ponto importante que eu acho que eles acharam que no começo causou polêmica, mas que depois a coisa se desenrolou, que foi o fato de privilegiar atletas LGBTQIA+, então foi bem legal essa questão da cota hétero. Tudo bem que você não consegue provar a sexualidade de alguém, como é que você vai entrar com recurso falando, ai, fulano não é gay, fulano... Beija então, beija agora pra eu ver. Vai chegar pro hétero e falar assim, beija aí agora. Entendeu? Beija. Esse tipo de coisa, e essa regra foi muito legal, e o fato de não ter atleta profissional, sabe, nível muito absurdo, porque eu tô vindo agora de uns jogos regionais que a gente perdeu, infelizmente, a final, meninas, foi um jogão, 21-19 o tie-break. Nossa, só que tinha um jogador que jogou no Líbano, então ele desequilibrou, assim, ele dava por cima da linha dos 3, era uma coisa... Teve uma bola que eu troquei, geralmente, teoricamente, eu bloquearia ele, né? Só que eu troquei para bloquear o ponteiro, porque ele tava dos 3. Bicha, eu abri na linha dos 3 para defender. Se eu não me abaixo, a bola, certeza que ia vir na minha cara, porque foi muito de cima para baixo. Eu ainda me desviei, ainda tomei uma bolada no ombro, porque desequilibrou. E isso melhora o nosso espaço dos jogadores amadores, né? Porque, por exemplo, o nosso time não é um time que treina, não é um time que tem esse tipo de recurso para isso. Não tem quadra, a gente não tem técnico, então vai muito do nosso grupo, e aí acaba que o campeonato privilegia esse tipo de atleta, que é a maioria de nós, né? A maioria de nós tem as suas vidas profissionais, mas que tem um tempinho ali para dedicar para o vôlei, e é isso que faz o vôlei ser o vôlei, né? É isso que o vôlei amador LGBTQIA+, faz a gente ter essa comunidade tão forte. Na verdade, eu acho que até a Taça Pride também, ela não pode trazer gente de outros países, nem ser de Superliga A e B também. O Gay Prix do ano passado também já não podia. Então, eu acho que o pessoal tem pensado muito nisso também, né? Pra realmente abraçar quem tá fazendo a causa, que realmente tem os grupos que tenham mais sentidos do que literalmente só juntar ali alguma coisinha ou outra, né? Mas foi um campeonato muito bom mesmo, a estrutura foi muito boa, a arbitragem não foi ruim. Débora na arbitragem foi incrível, nossa! Foi um campeonato muito legal mesmo. Então vamos lá. Então a gente vai pro nosso game, onde a gente vai eleger os Miss, tá? E aí tu vai dar aí pra quem tu quiser. Então, lembrando que é uma homenagem, né? Não é nada assim, mas é uma homenagem. Quem o Luan falar é porque ele gosta, gente. Ele não vai falar, gente, que... Não, talvez ele fale, mas... Não é nada pejorativo, não. A primeira, então, é a Miss Pavão. A gay que tudo que ela faz de ataque é na parede, filha. Ela não vai uma quadra, é sempre na parede. Isso. Pavão. Uma bicha que ataca tudo na parede. Deixa eu pensar. Gente do céu. Eu vou falar uma pra chuchar ela. A João Neves do Angels. Vou falar da minha amiga. Eu conheci... Onde eu conheci a João? Conheci a João Neves no Gay Prix de Minas Gerais. Ela estava pelo Angels. Sim. E a gente encontrou com ela na semifinal. E lá eles tinham 3 extremidades, os 3 eram ponteiros. Então eles se revezavam e colocavam um para sair. Até então eu não conhecia o João. Só de ouvir falar, mas eu nunca tinha visto jogar. Quando eu vi a bicha, eu falei, gente, essa aqui, querida, essa. E ela me lembra muito jogando a Jaqueline. Lembra mesmo. Muito. Me lembra a Jaqueline, e ela jogou pelo Lendas, que eu vi os stories recentes. Esse final de semana. Ela desceu. Eu falei, olha que bafo. Desceu aqui. Um beijão pro João. Qual que é o outro, Igor? Qual que é o outro Miss? O outro é o Miss Badar. É o atleta que mais erra saque. Pode ser ou por debaixo, ou também que dá aquele saque aéreo, assim, ó. Só de companhia aérea. Eu vou dar pro central do meu time, que ganhou o melhor central no Gay Prix desse ano, o Henrique, porque eu passo muita raiva com ele quando ele de saque. Porque, sabe quando você tem certeza que não vai vir uma sequência? Algum ele vai errar e a gente do time, que já joga bastante, a gente já espera. Então a gente só olha assim e fala, passa o saque, pelo amor de Deus. Já conta com essa margem, ó. Um beijão, Henrique, então levou aí. O próximo é o Miss... Bicha, esse eu quero só ver com essa... Miss Kina, a gay que ela entrou na quadra, você já sabe que é nela que você vai sacar.
Tem que cobrir um tapete. Deixa eu pensar, vou soltar esse chacho. Vai ser Kelvin, a líbero, que jogou contra mim no Scavolini. A gente jogou a semifinal da Taça das Champions, que é o campeonato aqui de São Paulo. Ela ganhou de mim na classificatória e saiu vomitando, porque até então a gente estava invicto. E eu ficava postando Deu a Lógica. E ali, quando a gente perdeu, ela veio me xoxar falando do Deu a Lógica. E quando chegou na semifinal, calhou de ser a revanche. Eu ganhei dela, tudo bem que eu perdi a final. Mas ganhou dela. E o segundo xoxa ao quarto, então vai pra Kelvin, esse Miss Kina. Aí, ó, levou uma libra, hein, gata? Vai ter. Ai, qual que é o outro, Igor? É o Miss Piranha. É o atleta que mais faz rede, mais gruda na rede. Ai, gente do céu. O que mais faz rede é o Fubá, central do meu time. Só que ele é um negão alto, forte, que aí eu tô na rede junto com ele. Sabe quando aquele central vem louco na base? Gente, a gente sempre cai do lado, sempre cai do outro. E ele tem uma força. Então vai pro Fubá. E o Fubá, senhor David, é importante lembrar. Ele é aquele que tem um vídeo histórico com a Klein. Sim, que ele bate aquela China e ela vai. Na frente dela, ele olha assim pra ela vai na rede. Aí ela para e ela vai andando assim na direção dele. Eu amo esse vídeo. É ele, gato. Mas é que. hétero, né? É que ali, ó, pra explicar esse vídeo, já tava rolando umas provocaçõezinhas, já, ó, o jogo inteiro. E aí, nessa hora, ele bate, ele olha e ela fala o quê? Gritar na cara dos meus meninos? Isso, que é do nosso time, que é super desconstruído. Porque se vocês verem ele jogando, ele faz o coque, ele bate o peito, ele fala, vamos, sarta, tica, sarta. Eu amo esses assim. Não, frágil. E ele joga muito, né, Fubá? Um beijão pra ele, monstro na posição. Ó, o próximo, amigo, é tipo o Miss Zen, a pessoa mais calma que você já jogou na quadra, que tipo, não se abala, e o Miss Crack, são os últimos dois. Tipo, a pessoa mais crack que você já jogou, fala, não, essa bicha, sem condição. O Miss Zen. Gente, uma pessoa que é muito calma de jogar é o Cláudio, um líbero também. Que é muito por conta da senioridade, sabe? Ele já é master, e joga há anos, tem muita história pra jogar. Ele foi o líbero que jogou comigo, David, no Campeonato de Floripa. Sim. Do meu time. Muita experiência, eu já falei pra ele. Ele me lembra muito a Fabizinha. Ele joga muito. A liderança. E o jogo pode estar pegando fogo, ele vai passar a paz necessária. E o Miss Crack é o levantador do meu time, o Fernandinho, pra mim é o jogador assim mais craque que eu já vi jogar. Então, eu assim, tudo bem que vai parecer, os meninos do meu time com certeza vão falar que eu sou puta-saco, pode falar, não tô nem aí. Porque eu realmente acho o Fernando um levantador assim muito fora da curva, consegue administrar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ele não, vocês devem conhecer, não é só um bom levantador, não é só um levantador que imprime uma velocidade diferente, que dá uma característica diferente. Do nosso time, ele é o líder do time, ele é o financeiro do time, ele é a logística do time, as bichas dormem na casa dele, então ele realmente é a essência do nosso time. Ele já joga numa posição que não é fácil. O levantador é 50% do time. E eu também tenho uma gratidão eterna pelo Fernando, pelo fato dele ter acreditado em mim. Então, quando eu contei essa história para vocês, de que eu comecei sendo eliminado na fase de grupo sem nenhuma vitória, ainda assim o Fernando foi aquele que falou, não, vem jogar no nosso time, que a gente vai fazer uma história. E foi isso que aconteceu. E a gente joga junto há bastante tempo. Quando vocês veem aquele entrosamento, você fala, nossa, as bichas treinam. Não, é porque a gente joga junto há muito tempo. Há muito tempo. A gente só de se olhar na quadra, tem situações que ele toca no meu ombro, como eu faço a rede de 2, então eu tô sempre do lado dele na rotação, ele só toca no meu ombro e fala, já sabe, né? Então a gente tem essa energia, pra mim ele é o Miss Crack, assim, que eu já joguei e eu espero jogar durante muitos anos. Tem uma curiosidade em relação a nós dois, que nós fazemos aniversário no mesmo dia. Olha só. Coincidência.
virginianos, então essa busca pela perfeição, querer ser o melhor, querer ser. Tem muito desse signo e nós fazemos aniversário no mesmo dia e muitas vezes sou ofuscado, porque as pessoas geralmente lembram mais do aniversário dele do que do meu. Você faz final de agosto ou início de setembro? Não, que dia que você faz? 21 de setembro, nós. Quando? 21 de setembro. 21, na viradinha, praticamente. Não, eu faço. Você faz o mesmo dia do meu pai. Meu pai faz dia 21 de setembro. Nossa, que legal. Meu pai. E eu sou do último dia de virgem, gato. Eu faço dia 22. Nossa! Querida, só as virginianas. A qualidade do Pridecast é muito bonito. Eu sou libriano, né? Eu faço em setembro, eu faço dia 28 de setembro. Nós então somos todos de setembro, minha gente. Todo setembro. Minha mãe, meu pai, minha avó. Minha mãe de setembro também. A minha faz dia 5 de setembro. Mas o Fernandinho tem muito cara de virgem. Você também, né, bicha? Porque, tipo, virgem não aceita uma má qualidade pra errar e perder, então nem se fala. Mas o Fernandinho já levou 2 vezes Miss Crack aqui. Uma por ti, o outro acho que pelo Edson também. Então, o Fernandinho, todo mundo que já viu jogar, né? Eu e o Edinho temos uma característica. Nós somos ponteiros rápidos. E quando você tem um levantador como o Fernandinho, que imprime essa velocidade, nossa, É um beijo. De um sonho, assim. E não só pela qualidade técnica. Quando eu faço essa escolha do Fernandinho, não é só pela capacidade técnica, é pela capacidade de liderança, é pela personalidade. O Fernando nunca vai ser aquele jogador que afina. Se tiver o ginásio cheio, se tiver um jogo de decisão, aí é que essa bicha cresce. Parece que ela nasceu pra fazer aquilo. Um fogão. Assim, é sem sombra de dúvidas o maior jogador que eu já vi assim no vôlei amador, e ainda bem que nós temos um ano de diferença. Eu espero jogar no Master com ele durante muitos anos ainda, porque pra gente que é atacante, encontrar um levantador com esse refino técnico faz muita diferença. Isso é verdade. Tem uma categoria que a gente esqueceu, que é o Miss Galã. O Miss Galã. Ele é polêmico. Aquele atleta ali que te enche os olhos de uma beleza física, assim, exuberante. Menina, tem muito. Mas tem sempre um que é o que deixa a gente assim, ó. Tem Como diz a minha amiga, com os biquinhos do peito duro. Tem muitos. Tem um aqui que eu queria citar, mas essa aqui eu me comprometo. A gente põe um P na edição, pode? Não, mas é uma homenagem. A pessoa é bonita, ela é bonita, vai fazer o quê? Tem que fazer. Paciência. Pensar um que não vai me comprometer. Eu falo assim, esse aqui, fia, não tenho o que fazer com a gata. O meu time não tem nenhuma que eu falo, nossa, essa aqui. Esse aqui dá um caldo. Calma, que eu tô pensando em alguma do Rio de Janeiro. Você sabe que essas bichas do Rio de Janeiro sempre tem um negócio ali naquele... Tem as de Minas também, que são bonitos, os meninos de Minas. Do Sul também tem. Tem bicha bonita pra o vôlei em geral é cheio de peças, né? Que honra a classe. Bicha, me pegou agora. Calma, que eu vou lembrar de um. Não vou deitar. Gente, tem sim, a senhora só tá com receio de falar. Pode falar. Eu tenho que citar o Fernando do... De que time que ele é, bicha? Do Hydra? É ele mesmo. O ponteiro? O marido do João? É o marido do João. E marido do David. É o nosso trisal, a gente é trisal, filha. Alô, o David barra Davi. Ele não. É o trisal do João e do Fernando, meu e do Raikar. Nossa. E a gente ganhou dupla de melhor ponteiro na Copa de Floripa. Foi. Não, realmente o Fernando é muito bonito. O Fernando tem um lance que ele fica muito sério. O povo acha que ele é muito metido, mas ele é um amor de pessoa. Um amor de pessoa. Só que no dia, eu nem tinha muito contato nem com ele nem com o João, né, com o time. No dia que eu voltei, no dia seguinte, depois que eu machuquei meu dedo, ele veio, me abraçou e tá assim, nossa, fiquei preocupado com o dedo, porque sangrou muito. Eu cortei meu dedo, sangrou muito, muito mesmo. Tipo, caiu sangue na balada inteira, assim, ó, no base. E aí no dia seguinte, os meninos super carinhosos, o João também, mas ele teve uma atenção, foi o seguinte, eu nem conheço a pessoa, mas eu fui ver que ele é assim com todo mundo, uma graça mesmo. Eu tô vendo que surgiu mais um aí, né, Luan? Surgiu.
Ele falou, agora eu lembrei, o Jean do 12 Boys. Também. Também. Os meninos do 12 também são muito bonitos. São O bonitos. Bruno, o Thiago, o Ailton, que é a minha paixão. Eu amo o Ailton também. Tem vários mesmo. Eu já é canhoto ou ele é destro? O canhoto é o Ricardo, não é? Então é o destro, o oposto. O Jean aqui de Maringá. Isso! Bicho, eu conheço todo mundo, né? E a menção honrosa ao Jean, que eu falo, nossa, isso aqui não tem o que fazer. Ele é o tipão, o Jean. E o Jean teve uma fase. Acho que eu vou cortar essa parte, não posso. Mas um beijo. Jean, já vou aproveitar e mandar um beijo pra galera de Maringá. Coé, os meninos, todo mundo. Amo eles, tô com uma saudade. Qual é o nome daquela que faz vôlei de praia? Que A joga- Coé, maravilhosa. Ela? A Coé. Na minha cabeça. É Felipe? Neuza, não é? Não, o pessoal chama ela de Aqué. Neuza já não sei. Aí, tipo, o nome dele é Felipe. Felipe, mas eu lembro quando eu cheguei em Floripa, conheciam ele como Neuza. A bicha joga horrores também, nossa. Barbaridade, né, bicha? Yes. Ele é um amor também. Saudade deles, dos meninos. Amigo, agora a gente vai pro chat. Nós vamos ver o que a galera mandou aí de perguntinhas. Espera ainda, que eu vou aproveitar que tá a vibe muito boa dessa gravação e eu vou postar um stories aqui pra ir pro Insta do A Pridecast. Puxar meu decote aqui. Tá louca? Vou fazer um bumerangue, aí assim que eu falar já, a gente dá um oizinho. 1, 2, 3 e... Oi! Aí já vou aproveitar aqui e já vou abrir a caixinha das perguntinhas. Tem umas perguntas polêmicas. Ó, eu já vou. Pode fazer. Ó, a primeira, amigo, é do Rodrigo Daia lá, a Thaísa. Um beijo, Rodrigo. Adoro ele. Ele mandou assim: qual sua fã mais querida e por que é a Daia? A gente se conheceu nas redes sociais e essa bicha sempre me engajando, sempre falando assim comigo, até que eu fui jogar um campeonato em Minas Gerais e a gente se encontrou assim, ela falou, ai, você é ambiguidade? Eu falei, gente, eu descobri o meu name aqui em Minas Gerais. Aí a gente se cumprimentou, desde então a gente ficou super amigo, aí a gente jogou um campeonato aqui em Osasco, que a gente não conseguiu o título. Era uma Copa também com foco em diversidade. E aí eu falei, não, fica tranquila que eu vou te dar um título. E ele jogou comigo o Gay Prix desse ano e tá pago, assim. Com o Rodrigo, um beijão pra ele. Ele é maravilhoso. Estou suspeito pra falar dele. O fãzaço da Thaísa, né? Sim. A próxima é do Nasser Rafael. Ele não faz uma pergunta, e sim, ele... deixa aqui registrado uma admiração por você. Aí ele fala assim, olha, não é uma pergunta, é só para deixar claro minha indignação. Que ódio desse braço rápido. Ai, Rafa, um amorzinho. A primeira vez que eu conheci o Nasser foi na Extreme, que teve aqui em São Paulo. Foi a primeira vez que eu joguei em São Paulo contra times que vieram fora do estado. Ele já estava com os cariocas. Eu falei, gente, como eles jogam bem, jogam arrumadinho, né? Tanto ele quanto a Baton é uma dupla de ponteiras que você fala, gente, essas aqui não tem o que fazer com elas. E naquela época elas me deram um apelido de Sokolova, que não tem passada, mas vem, mete a mão, coloca a bola onde quer. E eu nunca me esqueço, quando eles falaram isso, eu falei, gente, que honra aparecer a Sokolova, porque pra mim a Sokolova é uma jogadoraça, assim, uma das maiores da história, quiçá a maior. Ela é mesmo, joga muito. Ó, essa aqui foi pela Mirella Vasconcelos, eu acho. Mirella Vasconcelos mandou. Por que você se identifica como Larson, a jogadora dos Estados Unidos? A chicleteira, gata. Por quê? Menina, eu tenho uma paixão por essa jogadora, assim. Então eu me inspiro, de fato, em tudo que ela representa para a geração dos Estados Unidos, muito por conta da história dela. Então ela vem de uma prata olímpica, depois ela conquista o bronze na Rio 2016, e aqui eu tenho um parênteses especial, que quando o Brasil caiu nas quartas de final, eu falei, já tá pago, Estados Unidos. Então... Voltei. Voltou.
Voltei pra te arrasar. Aí, eu... Quando o Brasil caiu, Quando o Brasil caiu, eu falei assim, não tem mais o que fazer. voltou. As bichas do Bola ligando, que inferno. Quando o Brasil caiu, eu falei Estados Unidos campeão. E aí eu lembro que tinha um grupo de vôlei que quando os Estados Unidos... Vai ficar puta. Puta. Mano, olha, vocês não estão vendo que eu tô gravando. Gente, eu contando a história. Quando os Estados Unidos caiu na semifinal, as bichas acabaram com a minha raça. Eu ficava saindo do grupo, elas ficavam me colocando no grupo de novo pra ficar gongando a Larson, até que eu falei, fica tranquila, fica tranquila. O que aconteceu em 2020? A gloriosa Jordan Larson se torna campeã olímpica e ainda ganha MVP. Aí, gente, não tem o que fazer, né? Então, a minha Aí você criou um grupo, né? Foi a Paula Pequeno, a gloriosa Paula Pequeno, e depois eu me apaixonei pela Larson. Inclusive, eu jogo a camisa 10 por causa da Larson. Mas ela é completa mesmo, ela é maravilhosa. Eu acho ela... Aí tem aquela polêmica de quem é a maior dos Estados Unidos. Tem gente que vai defender Logan Paul. Eu não preciso nem falar que eu defenderei que é a maior da história e agora ela vai voltar, né? Vai disputar. Mas eu também concordo que é a Larson, viu? Porque a Logan deu umas pipocadas umas vezes. A Larson eu nunca vi ela pipocar. Nunca afinou. Ela bancou em 2012 pra Rod. Eu sei todos esses argumentos que as bichas ficam argumentando comigo, né? Eu tenho que ficar... Tem que preparar, né? O dossiê. Números, trazendo títulos. É verdade. Vai, Igor, próxima. O Rodolfo Vicente mandou assim, olha, os melhores do Amador de São Paulo por posição. O Fubá. Qual seria o time dele? O Fubá, né? É ele mesmo. Ele é do seu time, né? É o Central que a gente tava falando. Isso. Olha, então... Eu não sou homem de ficar em cima do muro, né? Então, óbvio que na ponta vai ser eu. Não tenho dúvidas disso. Serei eu na ponta. O levantador, pra mim, vai ser o Fernandinho. Também, eu acabei de falar sobre ele. E o segundo ponteiro vai ser Azevedo, que já joga comigo. Na saída, o Fabinho, o oposto do Aluri. No meio, o Fubá, eu colocaria com certeza ele no meio. O segundo central me pega um pouco. Que eu vejo grandes centrais, mas nenhum que desequilibra ao ponto do que o Fubá desequilibra ali no meio. De líbero, com certeza, o Chiarati, que é o líbero do meu time. E tá faltando alguma posição, não, né? Não. Bem, vamos desenterrar aquela central que era do Thunders, que parou de jogar. A Brenda! A Brenda, maravilhosa, adorava ela. Aqui, agora você me lembrou, o outro central pode ser o Marcelo. Marcelo também joga muito. Então, fica registrado. Então, meu time seria eu e Azevedo na ponta, Marcelo e Fubá no meio, Fernandinho na mão, Fabinho na saída e Chiarati de líbero. Eita, caralho, que time. Caralho. Ó, amigo. Tá doida, se descer. Pode todo mundo ir embora já. Amigo, ó, o teu maior fã, eu acho que se não for seu, pelo menos é do time, o Rafa Ferreira lá, né? Que fala, que torce, que bate na quadra, vira estrelinha, faz o cara na 4. Odiado e adorado, então ele tem extremos ali, né? Mandou pra ti, Luan, como é pra você ser um dos melhores ponteiros do voleibol amador? Acho que é isso que ele quis escrever. Isso. Ó, durante muito tempo eu não me via nem entre o top 10, nem um top 5, assim, pra mim era algo muito distante, porque eu via muitos ponteiros. E eu costumo dizer, eu não sou o mais completo, eu não sou o que salta mais. Inclusive eu já postei sobre isso no Instagram. Mas eu sou o mais disciplinado, eu sou o mais determinado, o mais esforçado. Então, isso me projeta num lugar diferenciado. Mas eu não acho que eu seja o melhor assim. Mas eu sei que algumas vezes as pessoas vão falar um ponteiro de São Paulo. As pessoas provavelmente vão tentar remeter. Eu vou estar ali num top 5. As pessoas vão lembrar disso, não, mas muito por conta disso. Dessa vontade enorme de ganhar, de
essa gana de não desistir em nenhum momento. E eu acho que é esse o caminho. Com certeza. Tem uma aqui, ó, que foi do Luiz Gustavo. Ele mandou assim, olha, você sente que joga mais quando rola um afronte? Que vergonha, LOL. Eu recebi um feedback, eu nunca me esqueci, que foi assim, você muitas vezes precisa do afronte pra jogar. Eu falei, putz, tem alguns feedbacks que a gente recebe que a gente não absorve, que entra e sai, mas aquele me pegou. Eu falei, cara, será que eu realmente sou esse jogador? Tipo, eu jogo mais se eu recebo o afronte? Com certeza. Se eu receber um afronte, eu vou me transformar em quadro. Mas eu trabalhei na minha mente para não precisar jogar bem só a partir... Só por causa disso. Pra não virar uma condição, né? Mas eu não escondo essa característica. Eu sou um jogador que, por natureza, catimba um pouco. E tem alguns jogadores que são assim por natureza. O Conte, da Argentina, por exemplo, é um jogador que tem isso como característica. E eu sei que algumas pessoas vão me amar por conta disso e outras que vão me odiar por conta disso. E tá tudo bem. É o game, faz parte, não dá pra agradar todo mundo. Acho que gera até um medo, né? De encontrar e... Acho que as pessoas que têm... que jogam em afronte, você não tem recurso. As gays, algumas já devem ter tentado entrar quietinha, falam, vamos entrar quietinha, mas elas não aguentam. Daí elas começam a falar, o Luan falou, agora... Opa, aí, faço muito afronto saudável, pra ser muito... Do afronto saudável quando, tipo, uma olha pra cara da outra e fala, eu sei que você tá pensando, eu sei que você tá pensando. Só que ela... A raiva que dá é a Luan, tipo, ela baixa, ela... É igual aquele vídeo do Gameplay que você postou. Não fala nada. Ele... Pra fora, e falou que tinha pego você e o celular na ele. Bichas ainda já me conhecem e começam a fumar. Aí depois elas me mandam e eu fico, gente, o que é isso? Não. Amigo, eu juro que eu escutei sua voz, não dava pra escutar nada, nem fazer leitura labial, mas a sua voz veio na minha mente de você falando, pegou aonde? Só se for no avião. Ficou louco, não pegou em ninguém, não pegou em ninguém. Sai. O jogo pegando fogo, você acha que eu ia dar? Ainda que tivesse pegado? Imagina. Ó, amigo, André Luiz mandou assim, ó, além do Beverly, qual outro time amador gostaria de jogar? Nossa. Não vale já o Alura que você já jogou, e nem o Thunders, vamos pensar em um outro aí que tu tem... Me pegou fora, tá? Me pegou num nível... Mas por Cariocas, eu vou mencionar o Cariocas. Cariocas da Gema, eu acho que é um time super redondinho que eu falo, putz. Mas obviamente a posição de ponteira tá super bem servida por Nasser e Baton. Mas é um time que eu falo, putz, ali tem... Sem contar a energia dos meninos, né? Tem assim, coisa diferente ali que acontece. Porque eu vejo no Cariocas a mesma característica que eu vejo no Beverly, que é um time que joga pelo time. Não é só por jogar um campeonato e vencer o campeonato. Não, a gente tá ali por nós e a gente quer ganhar com aquelas pessoas que estão ali. Exatamente. Deixa eu dar uma outra olhada aqui. Peraí. O Lucas mandou assim, olha, qual o campeonato que mais se arrependeu de ir? Gente, eu adoro jogar campeonato. Eu não gosto de jogar campeonato fraco. Que, tipo, você joga e fala, gente, olha o nível do campeonato. Você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? E aí, é também o nível do campeonato. Ainda que seja amador, tem alguns campeonatos que você fala, esse, aquele, pra entender a dinâmica. E eu também tenho muita dificuldade de jogar muito cedo. Por exemplo, se o meu time for jogar 7 horas da manhã, eu não terei uma alta performance. Então, gente, quem quer o Beverly fora do campeonato, já bota... Escala ele. Já escala 8 da manhã, 7 da manhã. Porque eu tenho vários rituais antes de entrar em quadra. Vários. Ó, o Carlos 307 mandou assim, ó, qual fase do vôlei mais sente saudades? Das fases que você já teve no vôlei, qual que você sente mais saudade? Olha, a atual que eu tô vivendo, eu acho que eu vou sentir muita saudade. Porque como a gente tá num momento bom, que ganha muita coisa... Crescendo, né? Uhum. Crescendo, eu tenho certeza que eu vou sentir muita saudade dessa época, mas eu confesso pra vocês que estou muito ansioso por viver o Master.
Como eu tenho amigos que já estão lá e falam super bem, por exemplo, de Saquarema, Santos, que são grandes campeonatos do Master, eu já sinto uma ansiedade de vivenciar essa experiência. Arrasou. A Isabela mandou assim pra gente, olha. Qual time das IEGs você nunca jogou, mas iria gostar de jogar junto? Ah, acho que é Não, essa a gente já... foi mais ou menos parecido, né? Eu vou pular pro próximo. Pode. Qual foi o time mais difícil em um confronto? O Aluri. Com certeza, naquela fase final da classificação, muito por conta da rivalidade envolvida. Como a gente tinha ganhado deles na Taça Pride, na final, e ficou aquele clima de tensão estabelecido, embora eu tenha amigos lá. As quartas de final do atual Gay Prix, para mim, foi um jogo que a gente podia ter tomado 2-0 no jogo facilmente, mas a gente consegue ganhar o segundo set numa virada e chega no tie-break, a gente aniquila elas e faz o 2-1. Mas foi um jogão, assim, um jogão de terminar, você tá exaurido emocionalmente falando. Amiga, eu vou te puxar uma polêmica agora que me veio na minha memória. Até alguma postura. Ai. Tipo, final do ano, aproveitando esse gancho, né, desse confronto, dessa rivalidade, digamos, de time ali. Final do ano, quando vocês ganharam a Taça Pride, logo em seguida, você fez umas postagens um pouco polêmicas ali em resposta de algo que tava rolando. O que aconteceu ali, amigo? Vou te contar essa história. O que aconteceu é uma coisa triste, assim, pro meio do vôlei amador, que aqui em São Paulo a gente jogou contra um time que era majoritariamente hétero. Uhum. Enquanto o nosso time era majoritariamente gay, aquele time era majoritariamente hétero. E a gente teve uma final do Campeonato TVG, que eu contei pra vocês, e surgiram alguns comentários no grupo do WhatsApp deles que chegaram até mim. Eles citando algumas coisas sobre mim, inclusive fazendo incitações à violência e alguma coisa mais pesada. Assim, aquilo chegou até mim. Eu fiquei completamente indignado e eu falei, peraí, só um minutinho que eu tenho que me posicionar quanto a esse tipo de comentário. Porque uma coisa é você querer ganhar da pessoa, outra coisa é você partir para um outro lugar de violência, de querer ameaçar a pessoa, querer desequilibrar. E aí no pré-jogo, nessa semana que eu fiz essa sequência de stories, foi por conta disso. Porque só que qual foi a realidade? A gente chegou lá no final de semana, a gente ganhou de 3-2 deles, e também foi uma final eletrizante, o tie-break 16-14, foi um jogão que qualquer um dos dois times poderia ter ganhado, mas foi muito por conta disso, dessa situação. Então foi meio que uma situação paralela ao que o campeonato tinha acabado de acontecer, aconteceu mais um outro campeonato e mais uma outra situação. Isso, atletas desse time do Aluri. Porque o Aluri não joga esse campeonato, mas tinham atletas do Aluri que estavam nesse outro time. Agora faz mais sentido. Mas assim, galera, tipo, aproveitando, não façam isso, né, gente? Porque assim, mano, é o que eu falo desde o primeiro. O Luan provavelmente concorda comigo. O que fica é a memória, o que fica são as relações, o que fica é o que você leva. Então, assim, fomentar, nem combina esporte com esse tipo de coisa. Então, não faça isso. Se você for pensar em fazer uma coisa dessa, não faça. Não faça porque não cabe, né? Não cabe mais. Tu vê que ela pesa o podcast dela do nada, assim, né, bicho? Ai, amigo. Olha. Aqui tem uma pergunta, ó. O que sente quando joga contra a torcida? Nossa, obviamente eu prefiro jogar com a torcida a favor, mas por conta da característica do nosso time de ser umas bichas mais enjoadas, umas bichas mais afiadas, a gente já tá acostumado a jogar com a torcida contra, mas eu quero dizer que é uma pressão muito grande. Então, para os atletas que talvez não tenham um psicológico tão maduro assim... E que afinam. Que jogam com a torcida contra, provavelmente vão sentir. Então, os mais novos, que estão chegando dessa geração agora, têm que se preparar para situações como essa. E a analogia que eu sempre faço é o Liberati. Eu falo, cara, se eu joguei com a final do Gay Prix com um ginásio majoritariamente contra mim. Imagina as atletas profissionais que jogam no Liberati, gente, que é uma torcida completamente apaixonada. O ginásio é uma panela de pressão, 5 mil pessoas falando que Osasco é campeão mundial, nada mais,
me interessa. É essa analogia que eu faço. Cara, se eu sinto a pressão aqui, imagina um atleta jogando quartas de... Eu não consigo imaginar como que o Osasco perde no Liberade, porque não tem como perder no Liberade, porque é uma torcida que muda o ponteiro do jogo. Mas eu trabalho muito meu psicológico. Na quadra, eu ouço barulho muito longe, porque o meu foco tá muito mais dentro da quadra, em olhar pra bola, mas jogar com a torcida contra é sempre mais difícil. Requer muito mais maturidade psicológica. Amigo, o Vinícius Pentagna mandou assim, olha, conte alguma curiosidade sua que ninguém da galera do vôlei nem imagina. Que eu comecei como levantador. E eu não era um levantador esforçado, não era um levantador do mais alto nível. E eu me imagino, em algum momento do Master, voltando para essa posição, porque eu acho essa a posição mais significativa do vôlei. Eu acho que o levantador é a posição... É 50%. No livro Transformando História em Ouro, do Bernardinho, ele fala sobre essa posição, quando ele conta daquela polêmica da Fernanda Venturini versus a Fofão, o quanto essa posição é relevante dentro do vôlei. E uma outra curiosidade é, embora eu já tenha aparecido muitas vezes ganhando destaques individuais, eu não acredito em destaques individuais, eu gosto muito mais de conquistas coletivas, porque é muito chato. Quando você, por exemplo, o Gay Prix de 2022, eu fui melhor ponteiro, mas eu fui vice-campeão, então uma coisa acaba anulando a outra. Eu preferia muito mais não ter ganhado nenhum destaque individual e ter sido campeão por isso. Só que esse destaque individual muitas vezes faz as bichas um pouco esquecerem da importância do coletivo para querer ficar jogando sozinho. E querer só o individual. Isso é verdade, amigo. Ó, o Otávio mandou assim, ó, cite os melhores atletas rivais que já teve. Nossa, o Fabinho, que eu acabei de falar, eu lembro que antigamente eu via o Fabinho, eu tremia assim na base. Eu falava, gente, eu não vou conseguir jogar contra ele. E hoje eu acho que tem gente que deve pensar isso contra mim. Então, o que eu já senti de falar assim, putz, eu não vou conseguir jogar contra ele, ele foi um dos jogadores que eu tinha esse bloqueio mental de ver a pessoa do outro lado e ter esse bloqueio. E o meu próprio time. Teve uma época que nós não estávamos juntos, eu joguei com o Thunders, e a gente se encontrou numa final. Então eu tava pelo Thunders e o Beverly estava pelo Beverly. Foi muito difícil para mim jogar contra o Beverly, porque é onde meu coração bate, é onde meu coração está localizado. Foi muito difícil jogar contra os meus amigos. Então eu não me imagino jogando contra o Beverly, até porque eu sei que, como elas sabem meu ponto fraco e eu sei o ponto fraco delas, aí ia ser uma confusão, nossa. Correndo o risco de perder a amizade por conta vocês já podem imaginar. E aí a última pergunta é de Bouvier. Ele mandou assim, ó, qual foi o melhor jogo do Gay Prix 2023 e por quê? Acho que ele fez uma pergunta, já respondeu, introduzindo uma resposta, mas para causar um posicionamento seu. Ele colocou assim, ó, qual foi o melhor jogo do Gay Prix e por que contra o Aluri na primeira fase? Gente, não tem como não ser, até muito por conta que a gente estava invicto e eles já tinham perdido pro Cariocas. Então, a gente fez cálculo, dependendo da forma como eles perdessem pra gente, a gente podia eliminar o Aluri naquela derrota. Se eles tomam um 2-0, eles podiam ter sido eliminados na primeira fase. Óbvio que a gente adorar eliminar eles mas como diria o glorioso Fernando do meu time, eles que têm que pensar na gente, eles que têm que não querer cruzar com a gente. O time que quer ser campeão não fica fazendo cruzamento. A gente cruza com quem vier pela frente, mas foi contra o Aluri. Eu lembro que tem um vídeo no final do segundo set, quando a gente bloqueia, porque eu tô falando aqui que se eu desse 2-0, eu eliminava eles, mas eles podiam dar 2-0 porque eles ganharam o primeiro set. E o segundo set foi de virada que a gente ganhou. Eu lembro que quando a Gamova bloqueia o Isaac é central, ele atacou essa bola na saída. Eu me jogo no chão assim, de tipo, graças a Deus não tomamos 2-0, porque podia acontecer o contrário, dependendo de como dessem os outros resultados, a gente ser desclassificados. Imagina. É verdade. Na hora que eu falei, gente, imagina, a gente assim, pagando de gatinha as de grupo, gente, não tem condição.
Ai, amigo, e essa foi a última pergunta. A gente agora já tá entrando na fase de. Pode falar. A gente tá entrando agora na fase de encerramento, né? Então, tipo, tu lembra que tu me mandou uma foto tua de infância? Sim! Então, nessa parte agora a gente promove meio que um encontro seu com esse seu Luan criança. Se você pudesse trocar uma ideia com essa criança ali que você mandou alguns minutos, o que você falaria pra ele? Um mini querido. Gente, eu diria pra ele que apesar das dificuldades que ele vai passar na vida dele, ele vai conseguir chegar em lugares que ele jamais imaginou conseguir. Que algumas pessoas que vão passar pela vida dele vão potencializar esse grande Luan, apesar de outras que vão querer inferiorizar. E se eu pudesse dar um conselho não desista do seu objetivo e acredite em si. Vá focado no seu objetivo e acredite em si que você vai conseguir chegar lá. E me emociono de pensar nisso, porque remete à infância e faz a gente ter essa lembrança. Mas eu diria isso pra ele, falar, olha, acredita que você vai ser MVP do Gay Prix 2023, 280 atletas inscritas, e você vai ser escolhida a melhor entre as melhores. Esse MVP foi muito significativo porque na final, com os cariocas, ficou um grito de torcida falando do isso que é ponteira. Ficava isso que é ponteira de um lado, isso que é ponteira do outro. Porque, afinal de contas, a gente estava diante de 4 grandes ponteiros, né? E aí, quando o Nasser e a Baton ganham como melhores ponteiros, eles gritam, dizendo, olha, é isso que é ponteira. E aí vem o anúncio do MVP. Eu falei, gente do céu, se for eu vou ficar muito chata, eu vou ficar muito chata. E aí, quando a Paulette fala Luan fez, eu falei, acabou. Desculpa, gente, desculpa, não teve como, porque no Gay Prix de 2022 eu tinha sido o melhor ponteiro, mas como eu disse pra vocês, eu tinha sido vice. Então meio que apaga o ofusco um pouco. Mas aí quando eu ganhei, eu falei, ixi, gente, ixi. Ser MVP campeã, né, da... Aí sim dá gosto. Aí sim você fica grandona, assim. Você fala até com a voz mais aveludada. Não, e com veemência, né? A senhora deve ter arrasado no campeonato, como de costume, sempre arrasa. Amigo, mais que merecido. E uma dica que você daria pra gurizadinha que tá jogando diversidade agora, que tá começando. Porque assim, a gente já tá mais maduro em pensamento, a gente passou por muita coisa, etc e tal. Mas tem gente que tá acompanhando o projeto, que tá lá isolado numa cidade, ou tá começando agora a entrar já com diversidade, e às vezes não sabe se portar, ou sabe, ou não entende algumas coisas. O que você daria de dica essencial que você acha que vai fazer ela seguir um caminho muito mais proveitoso, digamos, essa jornada dela de jogos da diversidade e amador, etc e tal? Primeiro, se você for da comunidade LGBTQIA+, que você seja quem você é. Não deixe não ofusque sua identidade para querer caber num grupo e querer fazer bonito. Embora o vôlei profissional tenha um quê de homofobia bem forte, a gente sabe disso, apesar de um ou outro se destacar, a gente sabe que majoritariamente é um espaço homofóbico. Se você não for LGBTQIA+, que você aceite essa comunidade, que a gente está aqui do nosso lado lutando pelos nossos direitos, lutando pelo nosso espaço e esteja disponível para aprender com a gente e se solidificar. E para todos, de modo geral, é um grande espaço que a gente vai crescer e você só vai, é o que eu falo, né? Mar Calmo nunca fez marinheiro bom. Então, não espere o momento certo para querer aparecer. Não, vá do jeito que dá. Eu aprendi a jogar vôlei jogando vôlei. Você aprende a nadar nadando. Você aprende a dirigir dirigindo. Você vai errar, vai passar por situações de pressão e é muito mais o que você aprende durante a jornada. Como é que você lida com seus processos. A lagarta, antes de virar borboleta, ela passa por um processo. Respeite, então, os seus processos antes de chegar lá. Eu respeitei bastante os meus, até hoje eu respeito
os meus processos e entender de que momento você tá na tua carreira e se faz sentido para você ou se não faz. E não fazendo, tá tudo bem também. A gente pode fazer outras escolhas ao longo da vida. Era esse conselho que eu daria para essa garotada que tá chegando. E é muita diversão. Vem se divertir, vem aproveitar os nossos campeonatos. Guardei para mim. Igor, é pra você. Ó, e uma outra, a gente vem com 3 sequencinhas. A última é uma frase Luan. Algo teu, algo que você já leu, uma filosofia que você leva na tua vida, qualquer coisa, uma frase Luan. De vida. Olha, eu tenho uma tatuagem aqui no braço que é da filosofia Ubuntu, que é uma coisa que é muito forte para mim, e até conta essa história da filosofia Ubuntu, que era um professor que estava diante de uma tribo africana, diante de 20 crianças, e ele disse para elas: olha, eu vou colocar essa cesta de maçã aqui no final da trilha, e quem chegar primeiro ganha essa cesta de maçãs. E aí ele voltou e falou: podem correr para lá. E aí, para surpresa dele, as crianças não correram em separado. As crianças correram juntas e chegaram lá e as 20 comeram as maçãs que estavam dentro da cesta. E aí o professor intrigado falou assim: por que vocês não correram para pegar a cesta de maçã? Aí uma das crianças respondeu: professor, como é que eu poderia ficar feliz vendo todos os meus amigos tristes? É essa reflexão que eu deixo para todo mundo. Na filosofia Ubuntu, a gente acredita que eu sou porque nós somos. É o que eu falo, eu fui o MVP lá, mas eu fui o MVP para representar o meu time. Eu não seria o melhor atacante se o Fernando não fosse o melhor levantador, se o líbero não fosse o melhor passador. Não dá. Voleibol é um esporte extremamente coletivo e a gente precisa privilegiar cada vez mais o coletivo em prol do individual. E a gente vê muitas vezes o individual acima do coletivo. E essa tatuagem é muito para eu lembrar sempre disso, que o coletivo vai estar acima do individual. Meus amores. Ela fecha, caralho. Arrasou. Mas amigo, isso faz sentido em todas as camadas da vida. Isso, todas, eu achei incrível mesmo. E a gente encerra aqui, amigo, tipo, muito... muito obrigado pela oportunidade. Assim, ó, muito obrigado por ter participado. Eu vou falar por mim, o Igor fala, depois finaliza. Mas assim, eu fico muito feliz. Tu era uma pessoa que eu já tinha tido aquele contato lá em Santa Catarina, eu já admirava como atleta. E quando a gente se encontrou em Minas foi muito bom. Daí a gente se aproximou mais ainda em Curitiba e agora em São Paulo de novo. Então assim... Quem tem, às vezes, uma sensação... O nosso projeto vem muito nisso, é o que eu falei pro Igor desde o início. Pô, às vezes você vê um atleta, só vê ele, e você não conhece a pessoa. E às vezes você tem um rancinho, tem um nojinho, etc. Mas você nem conhece a pessoa. E quando você se aproxima, você percebe realmente o que a pessoa tem de legal, entendeu? E você é uma dessas pessoas. Porque assim, eu digo pra todo mundo que quem tem um pouco de ranço, mano, troca uma ideia com a Luan. Porque, cara, é uma pessoa muito isso, é uma pessoa calorosa, assim. Sempre na quadra. É verdade, gente. Então eu fico muito feliz, amigo. Muito feliz de você ter participado com a gente. Obrigado pela oportunidade. Eu também fico muito feliz, agradeço pelo contato, né, da participação no projeto. São convivências e contato que o projeto e o vôlei também, que mesmo a distância nos proporciona, né, dentro desse desenvolvimento. E você, assim, quando a gente montou o esqueleto, a gente já estava ali na cabeça com as ideias de algumas pessoas, nós fomos montando ali, a gente, cara, Luan, a gente tem que trazer o Luan, porque ele imprime a característica do projeto, ele imprime o vôlei também, e como a gente teve a oportunidade de te conhecer além da quadra, né, a versão Luan que ninguém estendido, aí a gente já pensou logo em te trazer para também proporcionar esse contato que a gente já tinha às pessoas que não te conhecem, né, fora desse âmbito esportivo ali, daquela pressão, do short, das brincadeiras. Então, assim, para mim é um prazer, assim. Espero que em outras temporadas também, algumas outras ideias aí, a gente consiga se reencontrar novamente com novas atualizações. Parabéns pelo projeto, é incrível essa ideia de proporcionar esse espaço para a gente se conhecer e colaborar e ouvir outras histórias, se inspirar nelas e, sobretudo, aprender com elas, né? Porque ouvindo a experiência do outro, a gente cresce. Exatamente. E que esse projeto fique grande, que ganhe outras proporções, que expanda e conte comigo para o que vocês precisarem. Arrasou. O David vai te dar um spoiler. Eu vou, assim que a gente desligar aqui, eu dou um spoiler.
Então é isso, galera. O episódio do Luan sai agora na próxima semana. Então não deixe de acompanhar, se inscreve, comenta muito aí. E no mais é isso, galera. Um super beijo. Beijo. Lembrando também, galera, que os nossos episódios também saem no Spotify e no Deezer, tá? Para quem ele tá no tempo corrido, não tá conseguindo acompanhar pelos vídeos. Então ali, às vezes, durante o seu dia, na tarefa, você consegue colocar um fone de ouvido e sapecar o áudio. É isso aí. Então, um beijão, Muito galera. obrigado, gente. Beijão, viu? Beijo. Fiquem com Deus.